Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre os fatores que impactam, na gestão de pessoas. Eu sou a professora Maraí Rodrigues. Vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou mulher, branca, dos olhos claros, cabelos grisalhos. Hoje eu estou usando uma blusa de um rosa forte, uma calça jeans azul e sapatos, sapatilha da mesma cor da blusa. E hoje nós vamos falar sobre os fatores que impactam na gestão de pessoas, Bem-vindos à nossa quarta web aula, vamos lá? Muito bem. Bem, vou começar mostrando para vocês os objetivos da nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos conceituar, o que é o comportamento organizacional, vamos falar sobre cultura organizacional, vamos compreender alguns elementos do clima organizacional, identificar alguns processos de relacionamento interpessoal, falar sobre os elementos de inteligência emocional e também entender a dinâmica da questão da motivação dentro das organizações. Então, hoje a gente tem uma aula bastante rica, porque ela vai falar sobre comportamento organizacional, e a postura da gente enquanto servidor dentro desta organização, no trato com as pessoas, no relacionamento, com as outras pessoas, para que a gente possa produzir cada vez melhor e cada vez mais, tá certo? Então, vamos ver alguns conceitos. Então, o que é essa cultura organizacional, professora? Cultura é a forma de institucionalizada de pensar, de agir, é uma forma que é compartilhada por todos e ela é repassada entre as pessoas, às vezes até entre gerações. É interessante porque é uma filosofia, é um jeitão de ser dentro da empresa. São comportamentos que acabam sendo absorvidos pelas pessoas que vão chegando na organização. Elas percebem como que as coisas funcionam e elas começam meio que seguir aquele comportamento. Então, geralmente, se você vê uma instituição assim que as pessoas são bem amorosas umas com as outras, a tendência é continuar mantendo esse tipo de comportamento. Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre esses conceitos hoje. Então, a cultura ela é um conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, ou descobriu, ou que desenvolveu, lidando com os problemas de adaptação externa e integração interna, e que funcionou bem o suficiente para ser considerado válido, e ensinado aos novos membros, como a forma correta de perceber, de pensar e de sentir com relação a esses problemas. É a forma que o grupo descobriu, desenvolveu, é a forma que as pessoas ali sabem lidar com as situações, lidar com os problemas, contornar as situações difíceis, agir uns com os outros. E interessante é que muitas vezes isso não está escrito em nenhum lugar de uma maneira formal. Olha, é assim, a gente tem que se comportar assim, assim, assim. Não está. É como eu falei para vocês, meio que um jeitão de ser da organização que as pessoas validaram, de certa forma, aquilo deu certo e elas continuam preservando esse comportamento, esse jeito de ser, e acaba sendo absorvido pelos novos integrantes, pelos novos servidores, pelas pessoas que vão chegando. Cada organização ela é única, ela é singular,
ela apresenta o seu estilo, o seu comportamento, e esse comportamento é compartilhado entre os indivíduos, né? É igual uma família, os filhos geralmente tendem a repetir, né, o que os pais fazem, o jeitão deles falarem, o jeitinho de ser de cada um. Claro que cada um tem a sua individualidade, mas existe aquela atmosfera, né, comum, aquele jeito particular daquela organização que as pessoas acabam absorvendo. E muitas vezes até levam, né, para fora da organização. Você olha e já sabe, olha, aquela pessoa ali é de tal lugar, pela própria postura que ela se apresenta, né? Muito bem. Essas culturas, elas podem ser culturas fortes ou fracas. Mas como assim, professora? Forte no que sentido? As culturas fortes, elas apresentam pouca oposição e mais adesão dos indivíduos, e mudá-las é muito mais difícil. Ou seja, existe uma certa resistência na forma das pessoas se comportarem naquela organização, e às vezes é difícil de mudar. Por exemplo, quando chega uma nova tecnologia, quando chega uma nova forma de gerir, né? Elas são um pouco mais resistentes. Eu não diria que isso seja ruim, a menos quando vai haver uma mudança muito grande, né? Quando entra uma legislação nova, às vezes as pessoas demoram para se adaptar, porque muda a lei, mas existe uma certa resistência daquela equipe em aderir à mudança, mas fatalmente vai precisar acontecer. Já as culturas mais fracas, ao contrário, né, eles são mais flexíveis, têm uma tendência maior à mudança, e menos a questão da tensão, da resistência entre os grupos não é tão forte quanto é o caso anterior. É mais fácil, são mais flexíveis, se ajustam melhor às mudanças. Muito bem. A cultura organizacional, ela apresenta algumas dimensões, digamos assim, né? A dimensão material se refere ao sistema produtivo, produtos ou serviços da organização. Seria a verificação de como funciona a forma de produzir ou a forma de atender dentro de uma organização. Então, para isso, nós chamamos de dimensão material. Verificar como que as coisas funcionam e a forma que as coisas vão acontecendo dentro da organização. Para isso a gente chama de dimensão material. A outra é a dimensão psicossocial, que está mais ligado à interação, né, à comunicação entre os indivíduos. Então, em organizações que são mais hierarquizadas, as relações podem ser mais formais, enquanto que as outras organizações mais achatadas, as relações podem ser mais abertas. Ou seja, está muito ligada à questão hierárquica, aquela questão de eu ter vários superiores ou de eu ter vários subordinados. Pode ser que isso transforme as relações de forma que elas fiquem mais formais. Já aquelas estruturas que não são tão hierarquizadas, não são tão cheias de camadas, né? Elas tendem a ter um relacionamento assim mais direto, as pessoas têm menos barreiras para se comunicar. Então, esse é o fator psicossocial, está mais ligado à parte social com a parte psicológica no trato, no relacionamento entre as pessoas. E tem também a dimensão ideológica, que está ligada a valores, normas, rituais que são praticados na organização, tem uma forte relação com a história e com a missão da organização. Então, por exemplo, tem organizações que é muito comum elas fazerem confraternizações, os aniversariantes do mês, né? Esse tipo de relacionamento, assim, festinhas, né? Interação entre o grupo. Então, para essa dimensão a gente chama de ideológica, né? Está muito ligada aos valores que as pessoas têm, as formas que as formas que elas se relacionam entre si.
né? Então, são essas as dimensões: material, psicossocial e ideológica. O clima organizacional é a forma que as pessoas, né, os membros da organização, percebem os elementos da cultura organizacional no seu local de trabalho. O clima já é aquela atmosfera que se forma, né? Quando elas percebem que o ambiente é mais fechado, é mais sério, mais sóbrio, elas tendem também a ser mais fechadas, mais sérias, mais sóbrias, né? Quando elas percebem que a cultura é mais deixa ser, né? É mais tranquila, mais solta, elas também tendem a ser mais tranquilas e mais soltas. Então, é isso que a gente chama de clima, né? São características que são percebidas pelos trabalhadores que diferenciam uma organização da outra. E isso reforça a identidade, de alguma forma influencia no comportamento das pessoas, né? Sabe assim, quando você chega num lugar e você sente que às vezes a coisa não está ali muito bem, que aconteceu algum problema, você diz, o clima está estranho, né? Na cultura das organizações é assim também. Você sente quando ela é uma organização mais solta, mais alegre, mais divertida, ou quando ela é mais séria, mais fechada. Não quer dizer que um ou outro seja ruim, é a forma que ela se identifica, é a forma dela agir, né? Imagina uma organização, por exemplo, um hospital, se as pessoas ficassem só brincando, rindo, e a coisa talvez não fluísse, não funcionasse com aquela serenidade que precisa, não é? Então, tem muito a ver, o clima tem muito a ver com a questão da cultura daquela organização, certo? As percepções, elas podem ser retratadas por meio de alguns elementos. Por exemplo, o estilo de liderança, a estrutura da organização, os relacionamentos interpessoais, né? A comunicação, a motivação. Então, todas essas situações podem interferir na forma com que as pessoas vão perceber, né, a cultura e o clima desta organização. Então, aí o papel importante das lideranças, né? E, de certa forma, eles é que vão ditar como é que vai ser, como é que vai funcionar, e os demais tendem a seguir o líder, né? Então, se é um estilo de liderança mais de delegação, então as pessoas, dificilmente elas vão ter a iniciativa de fazer, elas sempre vão esperar que o líder defina e tome a posição do que é para ser feito, né? Bem, para entender essa questão de relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, a gente precisa considerar a relação entre as duas pessoas, né? Então, é muito importante essa questão da relação interpessoal, porque elas são compartilhadas, né, essas interações, e devem considerar fatores como o sentimento de cada um, a percepção de cada um, o comportamento e a personalidade também de cada um. Então, o relacionamento interpessoal, ele é muito importante e também depende das formas, né, da percepção de cada um, do jeito de ser de cada um, da forma que eles vão se interagir. Bem, essa boa comunicação é a arte de se expressar de uma forma clara e simples, para se entender o que é dito pelas pessoas. E a comunicação faz parte dessa arte de se relacionar bem com as outras. É muito importante as pessoas observarem que uma boa comunicação evita muitos fluxos, né, de problemas de relacionamento dentro das organizações. É muito importante esse relacionamento interpessoal, mas ele tem que estar fundamentado numa boa comunicação, porque se houver muito ruído, fica difícil a comunicação e isso pode fazer com que venha a se gerar mais conflitos, certo? Então vamos em frente.
Um outro fator que é muito importante para essa questão do comportamento das inter-relações é a inteligência racional, né? Ou seja, o conhecimento técnico não garante que as pessoas consigam se relacionar bem, mas para se relacionar bem é necessário entender a nossa relação com as nossas emoções. E aí a gente chama isso de inteligência emocional, ou seja, pessoas que têm uma boa inteligência emocional, elas costumam ter autocontrole, né? Elas têm persistência, capacidade de se automotivar. Então, é muito importante que as pessoas se observem, né? E também observem a forma que ela vai lidar, que ela vai se comunicar com o outro. Isso a gente chama de inteligência emocional, é ter aquele autocontrole, porque sabemos que onde há pessoas também pode haver conflitos, né? Principalmente se houver algum ruído na comunicação. Então, é importante observar, né? Até que ponto é a minha interpretação pessoal que está gerando esse conflito, né? Até que ponto é pessoal, às vezes não é pessoal, quase sempre não é pessoal, é simplesmente uma questão de querer resolver as coisas, as nossas inter-relações no trabalho, né? Mas, muitas vezes por falha nessa comunicação, pode acontecer de surgir, né, algum problema, então daí a importância da gente trabalhar também a inteligência emocional. Ainda dando sequência a essa questão da inteligência emocional, a gente quer falar agora sobre os elementos da inteligência emocional. São 5 elementos muito importantes para a gente conhecer. Primeiro, é a questão de conhecer as nossas próprias emoções. Reconhecer os seus sentimentos é o primeiro passo para você se controlar, como a gente estava falando ainda agora. Nem sempre é pessoal. Às vezes acontece uma questão dentro do ambiente de trabalho que a gente não gosta muito, mas muitas vezes não é pessoal, né? Então a gente precisa parar, dar aquela respirada e pensar. Sou eu que estou pensando assim, né? Para evitar conflitos posteriores. Isso é uma forma da gente saber lidar com as nossas emoções de forma inteligente. A segunda, lidar com as emoções, que tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? O objetivo é que você alcance o seu equilíbrio. A terceira é motivar-se. É importante o autocontrole emocional para contribuir também para que a gente continue motivado com as nossas metas. Se você está bem, se você está feliz no seu ambiente de trabalho e você não deixa essas pequenas coisinhas atrapalharem, né, o seu bem-estar, com certeza você vai se manter mais motivado na produção das suas atividades, né, do seu dia a dia, para alcançar os objetivos que você espera alcançar. Então, esse fator também é muito importante, a questão da motivação. Em seguida, reconhecer as emoções dos outros, né? Isso mesmo, isso se chama empatia, né? Empatia é o exercício de se imaginar no lugar do outro, né? E tentar entender também o sentimento do outro. E às vezes a gente pensa que aquilo é só conosco, né? Que só acontece com a gente e a gente esquece que do nosso lado tem um colega que também tem sentimentos. Então, às vezes, a gente pode falar bruscamente, sem pensar, né? Magoar o sentimento daquele colega também. Então, não é por aí. No ambiente em que a gente está trabalhando com inteligência emocional, a gente tem que lembrar também que, da mesma forma que nós temos sentimentos, nosso colega, né, de trabalho também tem. Então, a gente precisa rever muitas vezes as nossas falas, né, a nossa postura, e não esquecer que o colega também sente assim como a gente sente. E a outra é lidar com essas questões de relacionamento. É muito importante dominar o autocontrole e dominar a empatia, como acabamos de falar, né? Isso incentiva, né, encoraja para que possamos alcançar objetivos mútuos, né? Os objetivos da instituição, da organização, inerente ao trabalho,
já que somos servidores públicos, né? Então, lembrar que lidamos com pessoas, que essas pessoas também têm sentimentos e que muitas vezes os conflitos podem acontecer talvez por uma falha de comunicação, nada assim para o pessoal, né? A intenção, às vezes naquela vontade da gente produzir, entregar resultados, às vezes a gente acaba atropelando, mas precisamos ter esse autocontrole. Então, só revisando, né? Os elementos da inteligência emocional: conhecer as próprias emoções, lidar com as emoções, motivar-se para não deixar a peteca cair, né? Reconhecer as emoções do outro também e lidar com os relacionamentos. Como a gente viu, elas estão muito interligadas, né? Uma interdepende da outra, não dá para ver cada uma assim isoladamente, né? Sim, e continuando, voltando a falar da questão da motivação, né, que acabamos de falar agora há pouco, é um conjunto de causas e razões que influenciam a intensidade e a persistência das pessoas na busca por seus objetivos. Então, é muito primordial manter essa motivação, né? Observando a questão da direção, né? O sentido, para onde os nossos esforços estão sendo direcionados, né? Por meio do planejamento e dos interesses da organização, a gente tem que ter o foco nesse sentido, para onde vamos direcionar as nossas ações, né, para manter aquele ritmo de produção. A persistência, né, que é a capacidade de ser fiel aos objetivos, sobrepondo os seus esforços a qualquer ameaça que desvie dos nossos objetivos. Então, às vezes, dá aquele desânimo, pode dar aquela balançada na nossa boa vontade. Então, a gente tem que ser persistente, buscar resolver as coisas da melhor forma, né? Com foco sempre nos objetivos e também levando-se em conta a intensidade, né? A quantidade de energia que a pessoa dispõe para realizar suas atividades, de forma a potencializar os esforços para alcançar esses objetivos. Então, a motivação é uma coisa muito interna, ela vem de dentro da pessoa, mas nós precisamos exercitar também isso em nós mesmos, né? Conosco mesmo, observando esses itens, né? A direção, que é o foco, a persistência, que é continuar sempre, e a intensidade, que é quão fundo eu pretendo ir, eu pretendo alcançar aquele objetivo, né? Então, é algo que não depende apenas das lideranças, depende principalmente de cada um de nós, tá certo? Então, a motivação, ela vai sempre ser esse processo, ele é muito interno, muito pessoal de cada indivíduo. É importante que as lideranças estejam atentas às necessidades, né, do seu grupo, da sua equipe, mas é muito importante também trabalhar em cada elemento, em cada membro da nossa equipe, no meio do nosso trabalho, trabalhar com as pessoas essa questão interna também, delas desenvolverem em si essa vontade, né, de persistir, de ter um sentido, buscar aquela direção e a intensidade com que elas vão se dedicar para alcançar esses resultados, tá certo? Pessoal, essas são as nossas referências. Como sempre, eu recomendo vocês a leitura do material que a gente propõe, assistam os vídeos que a gente disponibiliza aqui no AVA, tirem suas dúvidas, procurem a gente, procure seu professor mediador, procure os fóruns de dúvida, de tutoria e deixem lá se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, né? É muito importante também a sua participação, a sua leitura, para que a gente possa tirar o máximo de proveito das nossas aulas, tá certo? Então, esse é o nosso conteúdo dessa aula de hoje. A gente se encontra na próxima. Até mais.
Educação à distância, mudando realidades.